Meus queridos, hoje pela manhã nós tivemos a alegria de ter conosco o pastor Rafael Diedrich, um colega nosso, jovem pastor, também em substituição ao pastor Paulo Júnior, que, como é sabido, pela sua enfermidade não pôde estar conosco. E ele, entre as diversas verdades preciosas que ele nos trouxe, ele falou da crise de identidade que a nossa sociedade vive, especialmente os jovens. Quem eu sou? Para que eu vim? Aqui eu vim. O que vai ser da minha vida? Será que eu estou indo na direção certa? Será que eu estou vivendo certo? O que será que vai acontecer comigo no meu futuro? Mas essa é uma questão a respeito da nossa própria vida, da nossa própria identidade, que eu posso dizer para vocês que não é um problema apenas dos jovens, que aflige apenas os jovens da igreja, mas é também algo que vai nos acompanhar ao longo de toda a nossa vida, essa preocupação se de fato nós estamos vivendo da maneira certa. Aqueles irmãos ali ficam com o microfone entre o pastor e a visão deles. Acho que melhorou, né? Pois então, meus irmãos, será que estamos vivendo certo? Uma banda de rock dos anos 80 e 90, talvez vocês nunca tenham ouvido falar deles, chamada Engenheiros do Havaí. E eles têm uma música que eu gosto muito da música. A música é muito bonita. A letra é uma tragédia, mas é uma tragédia que faz a gente pensar. Infinita Highway. Highway, vocês sabem, é uma via expressa, uma avenida de alta velocidade. E o adjetivo aí, infinito ou infinita, foi colocado ao lado dessa via expressa, com um duplo sentido, né? Uma coisa que nunca acaba, mas, na verdade, uma coisa que não tem fim, que não tem propósito. E nessa música eles estão falando da visão que eles têm, uma visão nihilista, uma visão sem propósito algum para a vida. E numa das estrofes da música, que é muito bonita, eles cantam assim: eu vejo um horizonte trêmulo, eu tenho os olhos úmidos, eu posso estar completamente enganado, posso estar correndo para o lado errado, mas a dúvida é o preço da pureza e é inútil ter certeza. Você consegue perceber as palavras de um profundo vazio existencial, de uma grande dúvida no coração. A música fala de correr a 100, 120, 130 só para ver se o motor aguenta, mas correndo alucinadamente, sem um propósito na sua vida ou na sua existência. Será que precisa mesmo ser dessa maneira a vida da gente? Será que é possível viver com essa angústia no coração sem perder a sanidade emocional? E quando isso começa a acontecer, não é à toa que tantos jovens colegas de vocês estão em busca de anestésicos, exatamente por causa dessa sensação de falta de propósito, de falta de sentido na vida, e aí vai precisar dos anestésicos químicos, os anestésicos etílicos, os anestésicos sexuais, os anestésicos dos mais diversos tipos, alguma coisa para tapar o buraco que está lá no fundo da alma de cada ser humano que vive dessa maneira como aqui descrita. Mas graças a Deus, meus irmãos, nós temos a palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Nós não precisamos viver a vida como se estivéssemos numa infinita highway, sem propósito algum, mas nós sabemos e podemos encontrar o propósito da nossa existência na própria palavra do Senhor, e é o que nos propomos a fazer nessa noite. Deus tem, à luz da palavra de Deus e da experiência de Abraão, nós podemos felizmente, graças a Deus, ser instruídos e saber que Deus tem um chamado para cada um. E espera que nós sejamos fiéis a esse chamado de Deus. Eu quero compartilhar com vocês sobre o chamado de Deus para a vida de você, jovem, para a vida de cada um de nós, não importa a faixa etária, esta convicção e esse direcionamento, ele vai ser abençoador para nós, não importa a fase da nossa vida em que nós estejamos. O apóstolo Paulo, a esse respeito, depois, lá no Novo Testamento, ele vai dizer aos crentes de Éfeso: rogo-vos, pois,
eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, a que fostes chamados. E o que nós vamos procurar responder é isso: como é esse viver dignamente diante do chamado de Deus? Que chamado é esse? Como viver dignamente, ou seja, agradando a Deus com a nossa própria vida e tendo uma vida plena, uma vida cheia de significado e de propósito. Nós vamos nos valer da experiência registrada na palavra de Deus, de ninguém mais, ninguém menos do que Abraão. Abraão, que nós poderíamos dizer que é o protótipo dos crentes. O protótipo é aquele que é o primeiro, é o original, é o modelo. Olha para ele e os outros virão na sequência, em série, tomando aquele protótipo como seu design, como sua planta que deve ser seguida. Paulo fala de Abraão nesses termos. Paulo diz que Abraão é o pai de todos os que creem. Ele é o pai daqueles que andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai. Está em Romanos 4, 11 e 12. Então, o que nós vamos fazer aqui em Gênesis 12, em Gênesis 17, nada mais é do que seguir o conselho do apóstolo Paulo. Se nós queremos ser fiéis ao chamado de Abraão, vamos olhar para o nosso pai, vamos olhar para o protótipo dos crentes, ver como ele lidou com o chamado de Deus para ele e trazer isso, então, para a nossa realidade, para que esta verdade seja experimentada de forma abençoadora. Deus tem um chamado para cada um e Deus espera, importa, que nós sejamos fiéis a esse chamado. Vamos então detalhar o chamado de Deus para nós, para que a gente ande nos mesmos passos da fé ou da fidelidade de Abraão. O nosso chamado é um chamado primeiramente, para a intimidade com Deus. Verso 17, capítulo 17, verso 1. Você pode ler mais uma vez comigo, ele vai ser bastante norteador para nós. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse, todos nós, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Anda na minha presença. O chamado de Deus para Abraão: vem, Abraão, vamos andar junto. Deus. E ele ali diz que ele é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que existe de eternidade a eternidade, Deus de glória, Deus de majestade, o Deus inacessível. Ele fala: vem, vamos andar junto, eu quero andar com você. Nós somos criados para isso, nós somos criados para um relacionamento de intimidade e de dependência do nosso Criador. E toda a história da Bíblia, se você quer entender esse livro aqui, tem a ver com isso, com o chamado de Deus para que a humanidade ande com Deus. No capítulo 1 e 2 de Gênesis, Deus cria um povo para si. Deus cria a humanidade para ser a sua família. Deus nos cria para que nós pudéssemos partilhar dessa comunhão com Deus. Portanto, vive completamente equivocado, vive completamente vazio quem decide viver distante de Deus, alienado de Deus. Isso fere a nossa natureza. Nós não fomos criados para isso. Nós somos criados para conhecer esse Deus, fomos criados para estar perto dEle, Ele perto de nós. E aqui no capítulo 3, nós sabemos a tragédia que se abateu sobre a humanidade. Essa que estava caminhando com Deus, em intimidade com Deus, agora decide fazer suas próprias regras, decide tentar, insano e loucamente, ser um Deus para si próprio. E o casal então se rebela contra Deus. A queda, como a gente chama esse termo, teologicamente ela se estabelece na humanidade. E ali mesmo, no capítulo 3 da queda, no verso 15, e a partir daí, até o último versículo de Apocalipse, nós vamos ter o terceiro ato dessa grande história da humanidade. Criação, queda e agora redenção. A história da redenção está registrada. Esse livro é para isso, para nos dizer o que Deus fez e o que Ele estava disposto a fazer e o que de fato Ele fez para que nós pudéssemos retomar a essa intimidade que foi perdida, infelizmente, por causa da queda. Que privilégio, meus queridos. Não havia nada mais especial que Adão e Eva pudessem sonhar ou desejar.
Não há nada melhor e nada mais especial que o ser humano possa alcançar nessa vida do que descobrir como se relacionar com Deus assim, tão intimamente. Na nossa teologia, como calvinistas que somos, nós chamamos este princípio, esta oferta de Deus de se relacionar conosco, de andar conosco, e nós andarmos com Deus, nós chamamos isso de o princípio Emanuel da aliança. Deus fez uma aliança com o primeiro casal, eles quebraram essa aliança, mas o que Deus queria era exatamente que eles vivenciassem esse princípio. Emanuel significa Deus conosco. E após a queda, o plano da redenção, o evangelho de Jesus Cristo, nada mais é do que trazer esse princípio à nossa experiência pessoal. Deus conosco novamente. Esse é o princípio da presença de Deus. Deus, o Criador, Ele vai repetir esta verdade ao longo de toda a Bíblia. Um dia, se vocês puderem, leiam a Bíblia procurando marcar essas expressões em que Deus diz assim, nesses termos ou em termos similares. Eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo, e eu estarei com vocês, ou eu habitarei com vocês. Este é o princípio da aliança. Os nossos teólogos dizem que o coração da aliança é essa declaração de que Deus está conosco. João Calvino, por exemplo, ele disse que esta verdade, que é traduzida no convite de Deus a Abraão, anda na minha presença, é a súmula de toda bem-aventurança. Deixa eu traduzir isso. Súmula, resumo, bem-aventurança, bênção. De todas as bênçãos que Deus possa nos proporcionar, essa é a maior de todas. Deus ser o nosso Deus, e Ele andar conosco, e nós podemos andar com Deus. Tem alguns grupos evangélicos que dizem que Deus tem reservado para nós o melhor de Deus, está por vir. Lê do engano, o melhor de Deus já foi dado para nós, que é Jesus Cristo. Agora são as outras bênçãos secundárias, mas o melhor de Deus, a súmula de toda a bem-aventurança é Deus conosco. Todas as bênçãos resumidas em uma só promessa que vocês acabaram de cantar. A promessa que dá força para caminhar, que dá estrutura para enfrentar a vida, o futuro que está todo adiante de vocês, é baseado nesta grande promessa, a maior das promessas, o maior dos privilégios, anda na minha presença. O passo da intimidade com Deus. E para Abraão isso foi tão verdadeiro, que no Velho Testamento e no Novo Testamento, Abraão é chamado de quê? Vocês se lembram? Amigo de Deus. Ele é o protótipo dos crentes. Deus quer que você, crente em Jesus, seja amigo dele, amiga de Deus, que você tenha intimidade com Ele, que você se sinta familiarizado com Deus, que você se sinta confortável na presença de Deus, seja no seu quarto, aqui no culto, andando na sua semana, que você sinta essa presença não como uma ameaça, não como uma sombra policial sobre a sua vida, mas como seu Pai querido. E a igreja do Novo Testamento, e nós hoje, vivemos sobre a mesma perspectiva e sob a mesma promessa. Por exemplo, em 2 Coríntios 6:18, a palavra do Senhor diz sobre a igreja: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, serei vosso Pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha, a mesma expressão, Todo-Poderoso, lá de Gênesis, agora repetida aqui para a igreja, para os crentes. Afinal de contas, Abraão é o protótipo dos crentes. Ele se tornou um crente por causa do mesmo evangelho que você também ouviu, creu e transformou a sua vida. Eu estou pensando alguns momentos históricos onde esse princípio Emanuel, da presença de Deus com o seu povo, foi uma realidade. Eu mencionei o Éden, eu mencionei Abraão, agora eu mencionei a igreja do Novo Testamento, e vou terminar essa série de menções falando da igreja na eternidade. No livro do Apocalipse, no capítulo 21, verso 3, você vai ver o mesmo conceito, a mesma promessa, a mesma bênção sendo referida. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo:
Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Anda na minha presença. E ainda na sequência o versículo diz: eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Meus irmãos, esta é a realidade que nós somos chamados para viver agora, hoje, desfrutando da presença confortadora, encorajadora e abençoadora de Deus. Mas isso só é possível para nós se nós estivermos unidos a Cristo Jesus. Jesus é o mediador que nos proporciona este relacionamento, não como uma ameaça, mas como um relacionamento de bênção nas nossas vidas. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no verso 9, ele diz: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. É por nossa comunhão com Jesus, fazendo com Cristo uma aliança, entregando a nossa vida a Cristo, e Cristo fazendo de nós novas criaturas, é que nós temos acesso a esta intimidade com Deus. Um autor reformado chamado Os Guinness escreveu um excelente livro sobre o chamado. Ele resume toda essa primeira parte que eu estou trazendo aos irmãos da seguinte maneira: o aspecto primário do nosso chamado é relacional. Define que somos alguém, que somos chamados por Deus, chamados para Deus. Não somos chamados primeiramente ou primariamente para fazer alguma coisa para Deus, ou ir para algum lugar que Deus tenha mandado. Nós somos chamados primeiramente para alguém, para estar com Deus. E somente quando respondemos a Cristo e seguimos o seu chamado é que nós nos tornamos quem somos de verdade, com personalidade própria, descobrimos quem somos e que estamos vivendo certo. Lembra da palavra de hoje cedo? Da crise de identidade, que os jovens não sabem o que são, não sabem por que estão aqui, entendendo que você foi chamado primeiramente, não para fazer coisas na igreja, não para ir para algum lugar, vamos para a África, vamos para a Índia servir a Deus. Não, você foi chamado primeiramente para ter um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo. Se você responder a este chamado positivamente, você vai encontrar o seu verdadeiro eu, que não existe à parte de um relacionamento com Deus. Sem o relacionamento com Deus, nós somos eus fragmentados, desorientados nessa vida. Esse é o nosso chamado primário e prioritário, o chamado para a intimidade com Deus. Você tem correspondido ao que Deus espera de você até aqui na sua vida? Não importa a sua idade, o quanto você já viveu, Deus chamou você para viver intimidade com Ele. Você tem vivido de modo digno da sua vocação, do chamado de Deus, lembrando que Deus não requer nada de nós, como por exemplo a intimidade, que Ele mesmo não vai nos capacitar. Nenhuma exigência de Deus é feita à parte da sua graça, do seu poder, de Cristo vivendo em nós, para nos capacitar a corresponder ao que Deus espera de nós. Você tem sido fiel ao chamado de Deus? Você está indo na direção certa? Ou você está numa infinita highway, uma loucura, uma vida que não tem tempo para nada, correndo, cheio de atividades, mas cada vez mais longe, cada vez mais apático, cada vez mais frio no seu relacionamento com Deus. Uma forma de você avaliar isso é a seguinte: atualmente você está mais perto de Deus, como nós cantamos hoje cedo, primeiro hino. À medida que os anos estão passando, os dias estão passando, você se sente mais e mais perto de Deus? Ou você se sente estagnado? Ou quem sabe cada vez mais longe, mais distante do Senhor? Você já tem uma aliança com Deus por meio de Jesus Cristo? Você já nasceu de novo? Olha, quem não nascer de novo está longe, está separado de Deus, e separado vai continuar, nesta vida e na próxima. Você precisa nascer de novo, como disse o Senhor Jesus a Nicodemos. Agora, se você já nasceu de novo, me permita lhe dar uma orientação bíblica pastoral, que nem é minha, escrita num clássico sobre a oração, por um autor que se notabilizou pela sua ênfase nesse tema, Edward Bounds, no século XIX. Ele diz o seguinte: a intimidade com Deus não se faz às pressas. Para a nossa comunhão com Deus, tempo é um fator essencial.
E tempo é uma coisa que a gente não tem, né, gente? Todo mundo está soberbado, cheio de coisas para fazer. Sabe para que nós reservamos tempo na vida, no dia a dia? Para coisas que nós temos prazer em fazer, ou obrigação. Como a nossa intimidade com Deus é um dever, é uma obrigação, mas que não vai ter uma cobrança, não vai ter nenhum prejuízo imediato. Muitas vezes nós vamos deixando isso em segundo plano. Mas, na verdade, é porque nós não temos tido prazer nessa intimidade com Deus. E eu conclamo à igreja, os irmãos aqui, peçam ao Senhor, Senhor, me ensine a ter prazer na comunhão com o Senhor. Porque se o Senhor te ensinar isso, se você se permitir ser ensinado pelo Senhor, você vai ter prazer em ler a Bíblia. Quem sabe aquela Bíblia que faz tempo que você não lê. Você vai ter prazer em ter tempo para oração. Não é uma obrigação no seu dia, é um deleite, é um prazer no seu dia. Você vai ter prazer em estar aqui no culto, na escola bíblica dominical. Você não vai encarar isso como uma obrigação, mas como um deleite, um prazer. Eu estou indo para ter intimidade com meu Deus, em comunhão com os meus irmãos. Que adianta você, enfim, ganhar o mundo inteiro, fazendo 1000 coisas, e não ter a sua comunhão e a sua intimidade com Deus restaurada. O primeiro passo que Abraão deu em resposta ao chamado de Deus foi o passo da intimidade com o Senhor. Mas ele foi além, o Senhor foi além no seu chamado a Abraão. Como nosso protótipo, como nosso pai espiritual, ele foi chamado também para o passo da santidade de vida. Você pode, mais uma vez, com a sua Bíblia aberta, repetir comigo a expressão em que o Senhor diz a Abraão, 17:1, Gênesis 17:1, a parte ali depois dos 2 pontos. E disse-lhe, leiamos, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Ser perfeito. Vamos refletir neste pequeno mandamento de Deus, nessa pequena frase. O que Deus quis dizer com isso? Ele estava querendo dizer para Abraão que ele não podia pisar na bola, que ele não podia ter o pé fora da risca, senão estava tudo acabado. Essa tradução de ser perfeito é uma possibilidade. A língua hebraica permite essa tradução. Mas existem outras formas de traduzir um pouco melhores, inclusive a forma que o Senhor, em que a Bíblia traduz, a revista atualizada, Gênesis 6:9. Volte um pouquinho as páginas aí da sua Bíblia, Gênesis capítulo 6, versículo 9, uma referência a Noé. E a mesma palavra perfeito vai aparecer aqui, a palavra na língua hebraica, mas com uma outra tradução possível, que cai muito bem aqui, ou que cabe muito bem no texto de Abraão. Eis a história de Noé, Gênesis 6:9. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Quem anda com Deus deve andar com Deus de modo justo e íntegro. A palavra íntegro aqui é traduzida em Gênesis 17 como perfeito, mas é a mesma ideia. Quem anda com Deus tem que ver como está andando. Não pode andar de qualquer maneira, tem que andar de modo digno da presença de Deus. O Deus que está presente em todo lugar, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o onipresente, Ele é o onisciente. E se nós vamos andar com Ele, nós temos que ver como nós estamos andando. E se estamos andando em santidade. Essa palavra santidade, ela é muito estranha para nós. Pela influência no nosso país do catolicismo, quando se fala de santo, você pensa em pessoas mortas que se notabilizaram pelos seus feitos, foram beatificados, canonizados e hoje são santos. Então, quando fala assim, que eu fui chamado para ser santo, você foi chamado para viver em santidade, isso soa um pouco desconectado da nossa realidade. Mas santidade é o crescimento saudável de homens moralmente deformados pela queda, em direção à imagem moral de Jesus Cristo. James Packer, num excelente livro sobre a redescoberta da santidade. Vou repetir para os irmãos. Santidade é o crescimento saudável de homens e mulheres moralmente deformados pela queda, em direção à imagem moral de Jesus Cristo. Aqui nesse auditório está cheio de homens e mulheres. Todos nós
afetados, deformados pela queda. Nenhum de nós aqui é homem ou mulher do jeito que o projeto original de Deus criou lá no Éden. O pecado nos afetou a todos. Nós temos pensamentos horrorosos, palavras terríveis, condutas vergonhosas. É a mancha, é a marca do pecado que deformou o nosso ser humano. Nós não somos homens e mulheres em plenitude, mas a santificação por meio de Jesus Cristo, da sua morte e ressurreição, como resultado da nossa aliança com Ele, do novo nascimento, inicia o processo de reconfiguração da nossa natureza humana plena. E o padrão, o modelo para onde a gente olha agora não é o modelo imperfeito de Abraão, mas é o modelo perfeito de Jesus Cristo. E não é um modelo que eu vou aqui me esforçar arduamente para eu conseguir chegar, não. Cristo vive na vida do crente, já está aqui dentro. É só a gente obedecer, crucificar o nosso velho homem e deixar o Espírito Santo agir dentro de nós, que nós vamos aprendendo a ser homens e mulheres, conforme a palavra de Deus nos ensina e Jesus exemplificou e nos capacita a ser. Como seria isso? Leia as bem-aventuranças, misericordioso, pacificador. Leia o fruto do Espírito, alegria, paz. Jesus é assim. Leia os 10 mandamentos, não cobiçarás, não adulterarás, seja puro, seja contente. Jesus é assim. Todos os mandamentos da Bíblia, mandamentos morais da Bíblia, estabelecem um padrão para a natureza humana restaurada por meio de Jesus Cristo. E esse crescimento na semelhança com Cristo é sobrenatural. Deus não espera que você alcance, chegue lá, pela sua própria força e capacidade. Não vai rolar, você não vai conseguir. É pelo poder de Deus que vive em nós. E o James Parker, ele diz qual é o resultado no processo da santificação. À medida em que nós vamos andando na presença de Deus e aprendendo a ser íntegros, maduros, aperfeiçoados, o resultado, segundo James Parker, é o seguinte: o resultado ao progredir, é uma santidade que honra a Deus, porque é humilde, amorosa, disposta ao serviço e à renúncia ao eu. Quando alguém está crescendo na semelhança com Cristo, humildade, amor, a disposição para servir e negação do seu próprio eu se tornam uma realidade. Abraão foi chamado por Deus. Ele morava entre os pagãos, lá na Caldeia. Ele estava acostumado com o paganismo, com os cultos pagãos, com a moral pagã. E Deus o chamou e ele teve que dizer não para tudo isso e obedecer a Deus. Deus falou, sai daí, vai para uma terra que eu te mostrarei, mas vem comigo, vamos andar junto. E Abraão obedeceu e caminhou nessa direção. Nós também, meus queridos, fomos igualmente chamados como o protótipo Abraão foi chamado. Fomos chamados para uma vida de santidade. E a vida de santidade não é apenas a gente ser certinho, fazer as coisas certas. Mais do que isso, é ter um coração entregue nas mãos de Deus. Porque a pessoa pode fazer tudo certinho, e isso é legalismo ou moralismo. Legalismo é quando você quer ganhar o favor de Deus, então você tenta fazer tudo certo. Moralismo é quando você procura fazer tudo certo na sua própria força. Santificação é diferente. É obra de Deus, sobrenatural no seu coração. Não para ganhar o favor de Deus, mas porque já o recebeu. Não para se exaltar, mas para exaltar Cristo que transforma pecadores como você e eu em pessoas parecidas com Jesus Cristo. Esse é o nosso chamado, meus queridos. E nós que somos presbiterianos, tem um texto bíblico que quando a gente lê na Bíblia, o olhinho do presbiteriano brilha, né? Hoje alguém falou aqui que presbiteriano não dá glória, né? Mas esse é o tema central da doutrina reformada e calvinista, a glória de Deus, né? E a glória de Deus ela é alcançada, sabe como? Nesse texto que faz o olhinho do presbiteriano brilhar, o texto da predestinação. Romanos 8, 28 e 29 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora lá vem. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que o Filho seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós somos predestinados por Deus, escolhidos por Deus. Não é para receber um bilhete para ir para o céu, é para ser parecido com Jesus. Sabe por quê? O alvo de Deus, o projeto de Deus, o decreto de Deus sempre foi
vou criar uma família para mim. Não porque ele precisasse, mas porque Deus é tanto amor que ele queria compartilhar isso com a sua criação, que somos nós. Então ele vai criar uma família. E nessa família só vão participar dela aqueles que forem parecidos com Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o seu chamado, esse é o meu chamado, é o nosso chamado para nos tornarmos parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Este princípio Emanuel da aliança que eu falei, Deus conosco, andando conosco, nós aprendendo a ter intimidade com Deus, implica numa vida diferente, numa vida transformada. Assim como Abraão, nós também fomos chamados para a santidade e para a maturidade. E eu queria compartilhar na aplicação deste segundo passo, um recado que John Piper manda os pastores, ou pede aos pastores, para darem para suas ovelhas, sobre santidade. Vou citar John Piper. Existe uma maneira de servir a Deus que desonra a Deus. Quem faz algum trabalho sem santificação, macula a glória de Deus. Portanto, pastores, até que todos compreendamos isso, digam aos crentes para não servirem a Deus. Às vezes nós achamos que servir a Deus é tudo. Está aqui um pastor do calibre de John Piper dizendo: tenha intimidade com Deus, tenha santidade com Deus, na presença de Deus, para que o seu serviço a Deus possa ser agradável a Ele. Sem intimidade e sem santidade com Deus é melhor nem servir. Essa é a palavra que John Piper dá num livro escrito exclusivamente para pastores. A gente não tem que escolher uma coisa ou outra. O nosso chamado primário é esse. E ele deve ser priorizado. Você tem sido fiel ao chamado de Deus para andar com Deus e andar em integridade, em santidade, amadurecendo, se tornando cada vez mais parecido com Jesus. Você está vivendo certo? Queridos, essa pergunta vai acompanhar vocês por muitos anos. Será que eu estou vivendo certo? Será que eu estou indo na direção certa? Faz o seguinte, reflita. Eu estou ficando mais parecido com Jesus? Porque se você estiver ficando mais parecido com Jesus, na misericórdia, na pureza, na disposição para servir, na humildade, não importa o que está acontecendo em volta da sua vida. Se não está namorando, se não casou, se casou e não tem filho, se está desempregado ou está empregado, se está aposentado ou se está trabalhando, se está desempregado ou não está, se a vida está fácil ou está difícil, não importa. Se eu estou andando em intimidade com Deus, e se eu estou ficando cada vez mais parecido com Deus, minha vida tem todo o sentido do mundo. Todo o sentido do mundo. Não vem das coisas, o sentido e o propósito da vida, vem deste relacionamento especial com Deus. É isso que nós chamamos, na teologia reformada, de o chamado primário de Deus. Se o primário estiver organizado, o secundário sempre vai ter percalços. Nós vamos falar dele agora. Mas se o primário estiver ajustado na presença de Deus, a gente vive contente, a gente segue em frente com a nossa vida. Que Cristo possa, vivendo em nós, produzir em nós essa santidade e essa semelhança com Ele mesmo. E o terceiro passo do chamado de Deus, eu digo passo porque Paulo disse que nós temos que seguir nas pegadas que teve o nosso pai Abraão. Então olha aí, localize onde Abraão pôs o pé e põe seu pé lá também, que aí é sucesso garantido, tá? O terceiro passo é o passo que eu vou chamar aqui da instrumentalidade. Ajuda na simetria de cada um dos passos, né? Intimidade, santidade e instrumentalidade. Ser um instrumento nas mãos de Deus. Vamos repetir comigo os três passos? Intimidade, santidade e instrumentalidade. Ou o passo da missão. E aí a gente volta algumas páginas em Gênesis 12, que foi o primeiro texto que nós lemos, e ali o Senhor, no verso de número 2, vamos ler juntos? De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Olha que interessante, Deus diz que vai abençoar Abraão, mas Ele vai abençoar Abraão com um propósito, com uma finalidade, para que Abraão fosse uma bênção, e uma bênção para o mundo inteiro,
É extraordinário esse chamado de Abraão. Deus o chama para ser um peregrino, para sair da sua parentela, para mudar para um novo relacionamento com Deus, para mudar o seu jeito de ser e a sua vida e dar a ele uma incumbência. Você vai ser um instrumento de bênção para o mundo inteiro. Abraão recebe a bênção de Deus para ser instrumento. E como é que isso aconteceu? O que Deus tinha em mente quando ele fala, "Se tu uma bênção"? Um estudioso desta passagem bíblica diz que Jesus Cristo estava nos lombos de Abraão. Ele não, porque quem escreveu isso há muito tempo atrás. Se fosse hoje, ele diria assim, Jesus Cristo estava no DNA de Abraão. Ele viria da descendência de Abraão. Ele é o Messias prometido lá em Gênesis 3,15. Que Deus fala, olha, eu vou enviar aquele que vai destruir o mal nesse mundo, que vai esmagar o mal, que vai restaurar todas as coisas. E agora com Abraão, Deus traz uma ampliação dessa revelação do plano da redenção, dizendo, Abraão vai ser na sua família, vai ser na sua descendência. Eu escolhi você entre todas as famílias, entre todas as pessoas da terra, e vai ser através de você que o Messias virá, e ele virá então para salvar e redimir de todas as famílias da terra, ou de todas as nações da terra. Ele foi chamado por Deus para ser um instrumento de salvação para o mundo. E o que Abraão fez quando Deus então o chamou? Falou, Senhor, é o seguinte, eu tenho muitos bens aqui em Ur dos Caldeus, eu não vou poder fazer essa viagem, eu estou bem ocupado, passa outra hora, tá? Porque agora eu não posso. Aliás, como é que eu vou ficar longe da minha família? Você está pedindo para eu sair da minha parentela? Você está pedindo muitas coisas, Deus, não vai ser possível não. Foi isso que Abraão fez, ele resistiu, ele refugou, ele só faltou dizer como Isaías, falar, mas ele fez na prática, eis-me aqui, usa-me, Senhor. E ele pegou todas as suas coisas, seus parentes mais próximos, e obedeceu a Deus. Tá bom, Senhor, eis aqui a minha vida, eis aqui a minha família, que o Senhor possa dispor de mim para o serviço do Senhor. E esse é o chamado secundário, o chamado para servir a Deus. E servir a Deus com tudo que somos, em todas as áreas da nossa vida, com tudo que temos. O crente, por exemplo, que não é dizimista, não entendeu esse chamado de Deus. Não, essa parte aqui, Deus, não. Sei que a sua palavra fala, instrui, não. E assim nós fazemos com outras áreas da nossa vida. Áreas em que nós não demonstramos a presença de Deus conosco e a nossa semelhança com Cristo em algumas áreas da nossa vida. Pode ser área moral, área profissional, área familiar e até mesmo na igreja. Abraão, ele não disse nessas palavras, mas poderia ter dito, porque foi o que ele fez. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por isso, meninas e meninos, quando você for escolher alguém para casar, para namorar e para casar, escolhe alguém que vai servir ao Senhor com você. Tá? Não que aqueles que não são crentes, que não têm a Cristo, não sejam boas pessoas. Nós não estamos falando que são más pessoas. Mas estamos falando que eles vivem a vida com uma outra cosmovisão, uma outra mentalidade, que não é de servir ao Senhor. Se você quer servir ao Senhor com a sua vida, escolha alguém para caminhar com você. Amós 3:3 diz, como andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? A gente precisa de acordo nessa vida para caminhar junto. Casamento já não é fácil muitas vezes. E se tem cosmovisões diferentes, um quer servir a Deus, outro quer servir ao próprio prazer, o trabalho, etc., tem tudo para dar errado. Meus queridos, e nesse chamado para o serviço do Senhor, existem dois desvios do ensino bíblico, do chamado para servir a Deus. Dois desvios que nós temos que estar atentos a ele. Um é o desvio que tem origem no catolicismo. O outro é o desvio que tem origem no protestantismo. No catolicismo, o que aconteceu historicamente foi uma sacralização do chamado. Chamados são os sacerdotes. Então, quando se fala em chamado, você pensa no padre, você pensa no missionário, você pensa no pastor. Eu estou pregando aqui sobre chamado de Deus, sobre vocação de Deus. É a primeira vez que vocês estão me ouvindo falar de missionário ou de missões aqui. Faz parte, mas não é só isso. Ser missionária, ser pastor, ser missionário é uma parte do chamado de Deus para servi-lo, mas vai muito além disso.
Todas as áreas da nossa vida devem ser colocadas a serviço do Senhor. E no catolicismo, com essa visão de sacralização do sacerdócio, muitas vezes se pensou nas demais profissões, historicamente, como vocações ou profissões de segunda ordem, de segunda natureza. Bonito mesmo, tanto que as pessoas queriam ter um padre na família. Historicamente, nós também incorremos um grande equívoco no esforço de se afastarmos, ou de nos afastarmos dessa visão distorcida e ensinar que todas as coisas estão debaixo do chamado de Deus. Acabou que todas as coisas ficaram debaixo do chamado de Deus, mas já não mais do chamado de Deus. Trabalho é vocação. Mas à medida em que os grupos protestantes foram se esfriando, se afastando da boa doutrina, permaneceu apenas o conceito de que o trabalho é resultado de uma vocação, mas não tem um Deus que chama. Qual é a sua vocação? Se você perguntar na escola, qual que é a sua vocação? Para o seu colega, que não é religioso, ele vai falar, minha vocação é para ser médico, minha vocação é para ser dentista, para ser professor. Vejam como que se afastou por completo o conceito de que é Deus chamando para colocar toda a nossa vida a serviço do Senhor. Se de um lado a gente tem a sacralização da vocação, do nosso lado o erro foi a secularização da vocação. E qual é o ensino bíblico? Nós somos chamados por Deus, para sermos como Deus, para agradar a Deus em todas as áreas da nossa vida. Esse é o aspecto secundário, mas indispensável do nosso chamado, e Deus espera que nós ouçamos o chamado do Senhor. O aspecto secundário, ele é uma consequência do primário. E se eu tenho intimidade com Deus, se eu procuro me tornar parecido com Cristo, a resposta que vai decorrer deste relacionamento com Deus vai ser perceptível na maneira como eu me relaciono em casa, na maneira como eu trabalho ou deixo de trabalhar, na maneira como eu convivo na igreja, sirvo na igreja. Tudo isso vai ser consequência do nosso chamado primário. Era isso que Paulo tinha em mente quando ele instrui os escravos cristãos da sua época. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que receberei do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Este é o conceito, meus irmãos, do chamado, ou do aspecto secundário do nosso chamado. Tudo que vem às nossas mãos, nós fazemos para Cristo. E essa é uma das razões que lá nas origens dos países hoje bastante adiantados em relação aos demais, havia ali crentes, muitos deles calvinistas, que tinham essa visão, que trabalhavam com afinco, com dedicação, que poupavam e que faziam aquilo que faziam para a glória de Deus. E a bênção de Deus fez prosperar a origem dessas nações. Não que hoje seja assim ainda, mas já foi no passado. Queridos, como Abraão, nosso pai, nós somos chamados para servir a Deus com excelência. E aqui está incluído também a pregação do Evangelho, é serviço ao Senhor também. Deus nos chamou a todos para fazermos isso também. E eu pergunto, você tem sido fiel ao chamado de Deus na sua vida? Você está dando os passos certos? Você está indo na direção certa? O que você tem feito na sua vida? Você tem feito para o Senhor? Estudar na escola ou na faculdade? Seu relacionamento em casa, seu namoro, seu casamento, suas finanças, seu lazer, tudo você tem consagrado a Deus e procurado fazer de modo que honre a Deus. Você tem levado a vontade e a vocação de Deus para cada área da sua vida, no desejo de que Deus seja exaltado e honrado na sua vida. Eu quero concluir, meus queridos. Meus queridos jovens, parabéns mais uma vez pelo Dia do Jovem Presbiteriano. Como eu disse, de tudo que eu já aprendi da palavra de Deus, isso que eu compartilhei com vocês hoje aqui à noite, com todas as minhas limitações, se eu pudesse pregar um único sermão na minha vida, seria esse.
Um sermão que deixa claro, uma mensagem bíblica que deixa claro para que nós estamos aqui, o que Deus espera de nós. Deus tem um chamado para cada um. E no serviço, Deus vai especificar, olha, eu te dei dons e talentos, você vai fazer isso aqui. Para você, eu te dei outros dons e talentos, você vai para aquele lado ali. Mas, de modo geral, para todos nós, esse é o chamado de Deus. Esta é a vocação de Deus para nós. Quando a gente vive à luz deste ensinamento bíblico, nós nos sentimos norteados. Ah, então tá, já sei para onde eu estou indo. Já sei que a minha vida está na direção certa. Finalmente, agora eu entendi. Quando nós vivemos à luz de verdades como essa, nós somos consolados. Como eu disse, vai haver momentos na vida de vocês, e tem havido na vida de todos nós, que as coisas dão muito errado. É grande o sofrimento que muitas vezes nós vivemos nas nossas vidas. Mas se eu entendi qual é o chamado de Deus, eu estou procurando ser fiel a esse Deus, eu vivo contente. Mesmo que no chamado secundário algumas coisas estejam desarrumadas, na família, na saúde, no trabalho, nos bens. Mas eu sei qual é o meu chamado. Viver à luz destas verdades, meus irmãos, é uma experiência libertadora, porque nós finalmente desistimos da bobagem de querer impressionar os outros e ser aplaudido pelos outros. Eu quero cumprir o meu chamado diante de Deus. Se Deus estiver feliz comigo, se eu estiver sendo fiel, pronto, é o que eu desejo. E viver esperando o aplauso dos outros é uma experiência opressora. Viver contando com isso é horrível. Viver à luz dessa verdade é uma experiência inspiradora, meus irmãos. Vale a pena viver, vale a pena relacionar, vale a pena estudar, vale a pena trabalhar, servir, porque há um propósito, há um chamado de Deus para cada um de nós. Um chamado para a intimidade com Deus. Ande na presença do Senhor. Um chamado para a santidade. Seja íntegro, santifique-se. Um chamado para instrumentalidade. Seja você também uma bênção. Amém, irmãos? Vamos ouvir o conjunto Amor Maior.